Oi pessoal, eu sou o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Money, mas hoje o assunto é outro. Hoje é a estreia do The Founders. O The Founders é o podcast da Money Money. Quem conhece a Money Money sabe que nós somos uma fintech e o nosso propósito é acelerar pequenos e médios negócios. Ou seja, a gente adora empreendedorismo, nós somos empreendedores e por isso surgiu esse projeto The Founders, que é nada mais do que um podcast para falar com empreendedores. Sejam eles muito famosos, desconhecidos, mas pessoas brilhantes que possam nos mostrar o lado do empreendedorismo, falar um pouco sobre a jornada e inspirar, cara. Inspirar é muito importante. Então, aqui estou com o meu colega aqui, Rafa Mireu, que vai participar. Fala, pessoal. Aqui. Fala, Rafa, bem-vindo. O Rafa é o co-host aqui hoje. Nós vamos começar aqui em grande estilo. Murilo Curral, grande amigo, grande empreendedor. Um abraço aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Marco. Cara, a gente que te agradece. Murilão tem 1000 histórias para contar pra gente de empreendedorismo, inspiradoras. E o Murilo, escritor, empreendedor, ama tecnologia, baterista, pô. Eu não sei se eu fui guitarrista da sua banda ou se você foi baterista da minha banda, mas eu acho que você toca melhor do que eu, então eu fui guitarrista da sua banda. Faz tempo, pessoal. Vamos começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Galera, Yellow Hops. Quem gosta de cerveja como eu, uma cerveja incrível. Um beijo aí pro PH, pro Alexandre, saudade de vocês. Obrigado por apoiar esse projeto. A Yellow Hops não é uma cerveja artesanal, é uma Pilsen, mas é uma Pilsen de primeiríssima qualidade, puro malte, vale super a pena, a venda aí nos grandes supermercados, lojas de conveniência, os caras estão crescendo muito, vale super a pena. Então, obrigado Yellow Hops, continuem com a gente aqui e vamos continuar vendendo coisas boas e vocês como grandes empreendedores também. Vamos agradecer também aqui a Rivers. Essa camiseta que eu estou usando é a Rivers. Isso aqui é algodão egípcio, Murilo. Isso aqui é maravilhoso, cara. Aliás, o pessoal da Rivers vai te dar um presente aqui, cara. Não uma brinca. Camiseta. Opa, maravilha. Camiseta muito obrigado aí. De algodão legal egípcio. Aí, Pô, pessoal da Rivers aí, muito obrigado aí. Tá? Legal, Valeu. cara. Legal. E pessoal, e quem quiser comprar camiseta da Rivers, tem um cupom aqui na tela. Vocês têm que procurar aqui ou entrar no site e colocar lá The Founders. E essa promoção, você ganha 10% de desconto na compra de 1, 2, 10 ou quantas camisetas você quiser comprar. Vai até quando, Marcelinha, a promoção? Até o final de outubro. Final de outubro, galera, dá tempo. Mas, vai pra cima, porque a camiseta é muito legal, vale super a pena. Bom, começando aqui o The Founders, cara. O The Founders era um sonho, era um projeto... porque a gente adora empreendedorismo, Murilão, e a gente acha que o Brasil ele só cresce pelas mãos do empreendedor. Não tenha dúvida. Esse é o caminho único. E você é um super exemplo disso. Então, quando a gente pensou a pessoa, vamos falar com quem, né, Rafa? Vamos falar com um cara que já viveu tudo, um cara que já esteve no céu, para baixo do céu, na superfície. Altos e baixos, né? Sem perder a empolgação, o ânimos, sem deixar que as dificuldades que o empreendedor vive, sem deixar que isso tire o brilho do nosso olho, né, cara? E não tem a ver com idade, não tem a ver com região do país que você mora. Nós somos um país que tem muita coisa para fazer, cara. Então, eu acho que isso aqui é o paraíso para o empreendedorismo. É difícil, tudo é difícil. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que perseverar. Então, legal falar com você, para você contar para a gente sua jornada e tudo mais que você quiser falar para a gente. Então, legal, hein? Oficialmente, bem-vindo ao The Founders. E aí, da onde é que veio a tua vontade? Quando é que você se descobriu empreendedor, Murilão? Olha, primeiramente aí obrigado a todos aí, tá? E principalmente aí ao The Founders e a Money Money, né? Que eu sou fã. Deixar claro aqui que eu sou fã de carteirinha aí do projeto como um todo, tá? Acompanho desde o início aí vocês, né? E, brilha meu olho, não só de pensar no empreendedorismo, mas todo mundo que eu conheço e que vivencia isso. E, a gente tem que dar a mão um pro outro aí, tem que se ajudar, né? Eu acho que esse é o caminho. Vamos aproveitar e fazer um brinde com o Yellow aqui, vai, pô. Yellow Hops. Viva Yellow Hops e os empreendedores aí, e vida longa ao The Founders também, vida pessoal. Vida longa, é isso aí. Só a primeira temporada, hein?
É isso aí. Então, quando é que você se encontrou empreendedor, cara? Então, foi por acaso. Na verdade, a primeira experiência que eu tive foi por acaso, por uma necessidade familiar. A minha formação ela é contábil, né? Eu trabalhei com contabilidade durante todo o projeto em que eu estava na universidade, né? No dia que eu colei grau, eu pedi as contas e fui empreender, né? Então, assim, eu tinha vontade, tinha assim, mas por uma necessidade familiar, meu pai pediu, eu estava precisando muito da minha ajuda ali, né? E aí eu fui virar vendedor. Como representante comercial, então a minha primeira empresa foi realmente uma empresa de representação comercial. Tá? O que você vendia, Murilo? Rapaz, eu vendia amaciante de roupa, desinfetante, sabão, toda essa parte aí de higiene e limpeza para um fabricante bem grande na região. Atuava Brasil, né? Mas eu, por estar em São Paulo, a minha região era da Zona Leste, né? Então eu pegava ali do começo da Zona Leste, ali do Brás, ali do Belém, e a gente ia até Mogi das Cruzes, passava por Guarulhos, toda a periferia lá, a gente atendia tudo que era mercado, mercadinho, mercearia, atacados, redes também. Na época se podia vender por redes, né? Que era loja a loja das grandes marcas aí. Então a gente tem essa visão comercial do varejo alimentar, né? E numa época que não havia essas soluções tecnológicas, né? Imagino que você ia de porta em porta, conversar com os compradores, né? Ou com o próprio empreendedor, né? O pequeno, então, pô, você... Eu comecei, Marcos, em 93. E era uma época ainda que a gente estava migrando ainda, acho que estava, se não me engano, até em URV. Não sei se você chegou a pegar Cara, isso na época que você... Né? Eu comecei em banco em 92, é isso mesmo? Então, é isso aí. A gente saía com uma tabela de preço, tinha que bater na porta do mercado e calcular todo dia quanto é que ia custar. Que na época eu não lembro se era o RV, mas ele calculava isso no Cruzeiro, Cruzado, alguma coisa, né? Eu dei uma entrevista esses dias aí para um blog de economia, e aí eu fui fazer algumas pesquisas. O Rafa não sabe o que é isso. Eu tô tentando entender aqui o RV. No ano que eu comecei a trabalhar em banco, eu só trabalhei em banco, a Selic, né, que nem era Selic, ela era de 980 e alguma coisa por cento ao ano. Era uma loucura. Então, o que o Murilo está falando é isso, cara. O preço hoje era diferente, amanhã era diferente. E todo dia você tinha que ter uma tabela de conversão, tinha um fator, né? Era. Saía no jornal, alguma coisa assim, né? Era uma loucura. Imagina o mercado financeiro, né? É legal você falar isso, pô, até o cara que está vendendo lá higiene e limpeza, porra, é verdade, porque o preço lá do detergente hoje é um, amanhã é outro. Que loucura, né, cara? E aí a gente pegou a migração, né, nessa época. Então, assim, era uma inflação absurda mesmo. Mudava, assim, coisa de sei lá, 30% ao mês, era uma coisa desse tipo, assim. Era a tal da hiperinflação, né? A URV, salvo engano, pessoal, depois não brigue comigo se eu falei uma bobagem aqui, a Marcelinha pode checar ali pra gente. O URV acho que era Unidade Real de Valor. Eu acho que era isso. Que depois virou real, foi o precursor do real. Foi o elemento da conversão, porque foi em 94, né? Se não me engano, foi o real, né? Foi 94. E aí, então, tava nessa fase de transição aí, Rafa, e aí a gente... E era isso daí, mano, a gente tinha que bater de porta em porta e como era um trabalho, né? Praticamente, assim, era manual, né? Tudo era manual, né? Não tinha tecnologia, né? Eu lembro que, assim, a gente tirava o pedido na mão, né? Anotava no talão e passava no final do dia na empresa, ou então aquelas pessoas que eram representantes mais longe passava via fax, né? Que era o que tinha na época, né? Mas a gente era ali da Zona Norte também, a empresa era lá, então era mais fácil, eu passava na portaria e já deixava lá e pau, né? E você gostava de fazer isso? Gostava pra caramba. Eu me identifiquei. Tanto que 30 anos, né? 30 anos depois a gente continua sendo um vendedor. Muda-se as funções, muda-se as tarefas, mas a gente não deixa de ser vendedor, né? E ali você já tinha uma empresa, era você e teu pai? Meu pai. Então você já tinha uma empresa de representação comercial. Isso. E você, então, que foi o teu primeiro empreendimento. Você nunca não foi empreendedor? Eu fui, enquanto eu estudava na universidade lá, eu era CLT de um escritório de contabilidade, né?
Então, assim, aí depois quando eu fui para lá, que meu pai chamou e ele falou, pô, mas eu preciso. E Marcos, era muito engraçado, porque assim, a gente é 22 anos para 23, sei lá, né? Cara, você não tá pensando em nada, né? O negócio é esse daí mesmo. E aí ele falou assim, quanto você ganha lá no escritório? Na época, sei lá, vamos falar que hoje fosse tipo uns 1.000 e pouco aí, com salário, talvez, né? 1.200, 1.300 reais. Universitário é isso mesmo. É isso aí, assistente, contábil no escritório, tal. Ele falou, vou te passar uma carteira de clientes, você vai ter que abrir um monte de clientes aí, mas a carteira que eu vou te passar, que não tá dando tempo, você vai tirar 2 de comissão. Pô, fui. Fechado, né? Fechado, ia dobrar, né? Então, assim, amor à profissão, você vê que eu não tinha muito. Eu queria alguma coisa que me motivasse, entendeu? E aí eu entendi que naquele momento que, assim, realmente a contabilidade, ela é excepcional, eu gosto, né? Tanto é que depois eu fui fazer MBA em controladoria, porque é uma matéria que eu gosto, mas a rotina contábil eu não me adaptaria, entendeu? Meu negócio é o contato com o público, o contato com pessoas, né? Até você falando isso, desculpa te interromper, mas na tua opinião, qualquer pessoa pode ser empreendedor ou pessoas nascem com uma predisposição a ser empreendedor, outras preferem a rotina do escritório, por exemplo? Aí é questão de perfil, tá? Qualquer pessoa pode ser, qualquer um, tá? Qualquer um não tem essa de que é fácil, é mais difícil, não, qualquer um. Agora, existe o perfil. Isso a gente trabalha muito né? Depois nós vamos falar um pouco de consultoria aí, a gente trabalha muito. Existem pessoas que têm um perfil mais dominante, relacional, e outros que têm perfil mais restritos, né? Mais assim, que são voltados realmente para áreas rotineiras, técnicas. Então, assim, um contador nato, um economista nato, um engenheiro nato, ele pode ter dificuldade, tá, de empreender. Por quê? Porque ele vai ter que se relacionar muito com outras pessoas, com várias frentes, vai ter que ter o perfil comercial. Porque o empreendedor é isso, né? Ele tem que saber vender um pouco do produto que ele faz ou serviço, ele tem que saber conversar com o gerente de banco quando precisa, E o cara que ele é técnico, tá? É o conformidade que a gente chama, ele gosta de tarefas pré-definidas. Empreendedorismo não existe essa pré-definição, porque hoje é um dia, amanhã, cara, o mercado muda, as pessoas mudam, o comércio muda, tudo pode mudar. Então, existem pessoas que têm mais facilidade e outras menos. Entendi, eu acho que você falou um negócio muito legal e eu complementaria assim, você tem que ter condições ou ferramentas, né? Ferramentas características para vender teu sonho. É isso aí. Porque, na minha opinião, né, não sei se você concorda, Rafa, todo empreendedorismo, todo projeto, ele começa de um sonho, nasce de um sonho. Eu tenho um sonho. A Money Money tem um sonho de acelerar pequenos negócios, de alguma maneira participar no crescimento das empresas pequenas no Brasil, gerando emprego, renda, ajudando a sociedade. Esse é o nosso sonho. E ser grandes assim. Então, nasce do sonho. E vender o seu sonho é assim como vender uma cerveja, ou vender uma camiseta, ou vender um livro. Mas vender o sonho, cara, é um negócio muito... você está mexendo com alguma coisa muito, muito dentro de você. E saber ouvir não. Na hora que você vai vender um sonho, é difícil, viu? Eu já ouvi muito não. Quando eu comecei a vender o sonho Money Money, junto com os meus sócios, né? Mas isso fortalece também. Mas que legal. Vai achando caminhos, né? Vai achando os caminhos. E aproveitando a deixa, o Murilo, direcionando para você, né? Você falou bastante de venda, né? O que te motivou, né? O que fez você entrar ali, aquela comissãozinha. A minha pergunta é, a venda que te motivou a empreender, qual foi o pontapé do teu empreendedorismo? Assim, na verdade, assim, você diz naquele momento em que eu senti realmente que a venda era a minha vida, né? Isso aí que eu falei, pô, isso é que eu quero fazer pro resto da vida? É nesse sentido? Isso, exatamente, né? Como o Márcio está falando, o sonho é uma venda, né? Isso. Eu entendi. Na verdade, é como eu falei, né? A gente começou aí, foi meio que ao acaso. Meu pai me chamou para trabalhar com ele porque ele estava precisando de alguém. Se não fosse eu, ia ser alguém, né? Então, que fosse eu, né? Claro. E era um momento familiar que a gente precisava dar um gás para ver se construir também um pouco do patrimônio que a gente tem hoje, né? E aí eu comecei, assim,
completamente sem noção, mas pegava a pastinha e ia batendo. E eu acho que foi a primeira venda mesmo, venda de produto, é que eu entendi que eu acho que o sistema de empreender é que é legal. Porque, assim, como eu falei, a gente tirava no talão, né? E eu, Carbonado. Exatamente. E aí foi engraçado, e era carbonado, é isso aí. E era engraçado porque, assim, no pedido, foi o primeiro pedido que eu tirei, eu errei. Não errei preço, nada, mas assim, eu coloquei quantidades individuais e não de caixa. Eu nunca tinha tirado um pedido, né? Aí a pessoa falou assim, tal, tirou o pedido, manda um desse, tal. E eu felizão, né? Aí eu tirei tudo e deu um valor muito pequeno. Eu falei, nossa, mas isso aqui é muito barato, vou ter que trabalhar pra caramba, né? Quando eu saí, né? Aí que eu vi que eu erro. Eu falei assim, pô, mas não coloquei o valor da caixa, eu coloquei o valor da unidade, por isso que deu baratinho, né? Aí eu tive que fazer o carão, né? Pegar o carro, retornar, voltar lá na porta e falar assim, olha, eu acho que eu cometi um erro, né? E aí a pessoa muito gentil tal, falou, bem que eu vi que tinha dado coisa e tal, aí, mas quanto que é? Eu falei, não, é que eu dei o valor aqui e tal, e corrigi. Aí deu o valor certo, aí era até uma moça que era a compradora, ela falou, não, tá certo, tá tudo certo, pode mandar, deu tudo certo, né? Mas naquele momento eu falei assim, cara, esse negócio é muito louco, porque assim, eu tô fazendo chegar produtos aqui, alguém vai pegar esse produto e vai vender, e olha como é fácil a gente errar. Né? Porque assim, uma besteira, se eu levo isso para a firma, eles são obrigados a faturar, ou se a pessoa lá falasse, não, combinado não é caro, eu teria que arcar do meu bolso. Né? Então foi aí que despertou. Eu falei assim, cara, essa matemática, esse trâmite comercial é legal. Eu falei assim, eu acho que eu gosto disso, né? E aí é que eu comecei realmente a entender que eu era dono de uma empresa, tá? Mesmo que fosse um escritório de duas pessoas, né, eu e meu pai, mas as responsabilidades que a gente tinha perante um serviço que a gente estava fazendo. Um serviço que eu não conhecia absolutamente nada. Foi a primeira vez que eu saí na rua sozinho com a pastinha na mão, né? Então, eu acho que essa que foi a questão. Quando eu tive a noção de responsabilidade sobre um negócio que eu teria que arcar com as consequências se eu errasse, tá? Então, assim, essa foi o que despertou a visão empreendedora do negócio. Foi assim, tudo daqui na vida que a gente faz, a gente sempre arca com as consequências, né? Então, você começa a ter aquela noção de responsabilidade, de empresário, né? Que as coisas podem... Mas e aí esse negócio cresceu, né, Murilo? Esse negócio... Cresceu. Aí você falou, pô, agora eu sei o que eu estou fazendo, já tenho cliente, tenho lá o produto, porque você tinha a indústria do teu lado, e aí, o que aconteceu? Então, aí, beleza. Aí, nisso daí, nós ficamos por 16 anos nessa estrutura, né? E aí cresceu porque, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, a montar o nosso patrimônio, né? De ter casa, ter carro e tal. E assim, a gente agregou mais gente, né? Porque assim, a área ficou grande. A gente saiu ali por exemplo, sei lá, tinha umas 20, 30 lojas, que era bem no início mesmo da representação. E nós terminamos esses 16 anos com mais de 300 lojas. Vocês fizeram um bom trabalho. Sim, crescemos. Vocês ajudaram a indústria a crescer. Bastante. Tanto que a gente sempre foi uma das principais representantes ali, né, da indústria, né? E aí chegou em 2008, houve uma mudança na indústria. Tá? A indústria começou um processo de profissionalização interna lá, e aí acharam por bem que a figura do representante não tinha mais sentido naquele momento, e aí a gente passou, eles rescindiram o contrato com todo mundo, né? E fomos indenizados, tudo certinho, não tivemos problema nenhum. Aí você olha para trás... Saiu o chão, falou, pô, e agora? Não necessariamente, mas dá um vazio porque você fica 16 anos fazendo negócio, aí você fala, o que mais que eu sei fazer da vida? E aí foi o momento da decisão. Volto para a contabilidade ou buscar outras representações? O Brasil já tinha mudado, empresas tinham mudado, sistemas tinham mudado. E era uma época, lá em 2008, que estava todo mundo meio que acabando com esse negócio de representante. Tá? Aí eu falei assim, isso daí não vai dar certo não. Eu acho que a gente tem que partir para a distribuição, porque afinal de contas, assim, eu tinha meu pai, o meu cunhado, as minhas duas irmãs, né? E a minha esposa já tinha vindo trabalhar com a gente também, porque a estrutura já era grande, a gente tinha muitos clientes, muita venda. Uma empresa familiar mesmo. Uma empresa familiar. Aí a gente falou assim, então, em vez de só representar, vamos comprar e vender. Aí sai correndo, com tempo, né? Mas assim... E a gente não tinha, aí nós saímos do zero, não tinha nada, porque esses 200... clientes, 300 clientes que a gente tinha, era da empresa, não era nosso, né? A empresa continuou atendendo,
Ela contratou vendedores e vida que segue. E esses eram clientes também de médio para maior, né? E ela não tinha interesse em fazer o bem pequenininho. Aí nós abraçamos essa causa, né? E aí nós saímos de 0 para 3 mil pontos de vendas em toda a grande São Paulo. De clientes pequenos. Clientes pequenos. Mercadinho, mercearia. Então você vê como as coisas sempre foram assim, né? Hoje, a gente, quando vai montar uma startup, uma empresa, no nosso caso a fintech, você identifica um problema e você constrói uma solução hoje baseada em tecnologia. Certamente, se você fosse montar esse negócio hoje, você ia montar uma distribuição online, um Shopee, alguma coisa do tipo. Provavelmente. Né, para fazer. Mas lá você identificou um problema. Falou, pô, a grande indústria, por mais que ela queira atender os grandes clientes, ela não tem capilaridade para atender o pequeno. E nem logística. E aí você falou, vou montar esse negócio. Aí você virou um distribuidor. Virei um distribuidor deles. Tá. Eu saí de representante e virei um Mas aí você distribuidor. põe teu capital, você compra e vende. É isso? Exatamente. Aí eu tive que começar a comprar e vender. E aí funcionou direitinho por 5 anos, né? 5 anos. Funcionou direitinho por 5 anos. E aí cara, aí é aquela coisa, né? O empreendedor destemido, né? Porque uma coisa é você comprar e vender, o risco de crédito não é teu. Perdão, uma coisa é você representar. O risco de crédito não é teu, você não empata capital, você não tem questões de capital de giro, é tudo da empresa, tudo da indústria. Sim. Né? Agora, quando você se torna um distribuidor, não. Aí o risco de crédito é teu, que os caras não pagar. Porque você comprou, você virou um cliente da indústria. Cliente. Né? E aí você tem questões de risco de crédito, você tem questões de risco de liquidez, você tem questões de riscos de mercado, riscos operacionais. Principalmente. Aí muda tudo, né, cara? Aí muda tudo. Então, olha que legal que você está falando. Esse é o momento que o empreendedor, e a gente tem experiência, né, como a gente dá crédito para os empreendedores, a gente vê que algumas empresas, na hora que elas começam a crescer, falta alguma coisa e aí a coisa não vai bem. Como é que foi no caso de vocês? Founders do meu Brasil, né? É isso aí. Criem lastro. O que é isso? Se não der certo, você tem o seu capital está lastreado ali até para você sair no 0 a 0. Porque acho que o grande erro, né, porque eu quebrei mesmo. Quebrou. Tá? Quebrei com as 4 patas, como diz, né? Mas assim, Não aí desistiu. Não, né? A gente assim, Tanto que daqui a pouco eu vou falar com a Seeds for Needs. Seeds for Needs, é isso aí. Que é um espetáculo, galera. Vocês vão adorar. Legal, obrigado. E aí, nesse momento aí, eu estava indo muito bem. Não tinha, né? Eu errei em 2 aspectos. O primeiro, eu era muito dependente, o meu negócio ele era bem pulverizado na saída. Eu tinha 3 mil pontos de venda, eu tirava 1.000 e tantos, praticamente a positivação, que é o que a gente chama no varejo alimentar, que é a recorrência, né? Ela girava em torno de 1.200 a 1.500. Então, 50% da carteira ela estava recomprando todo mês. Tá? A gente chama hoje de churn, né, Rafa? Que a gente chama de churn. Né? Muda-se os nomes, vai se sofisticando, né? O conceito é muito parecido, isso mesmo. Então assim, mas tem clientes que não compra todo mês, mas a cada 2 meses ele pode comprar. Então assim, ele estava na carteira, era um cliente ativo, né? Mas positivados mesmo ali, que a gente chama, em torno de 1.200. Então assim, eram 1.200 notas fiscais, 1.500 notas fiscais, 1.200 entregas por mês, né? Então, só que lógico, a gente saiu do 0 e foi construindo, tá? Então, o crescimento naquela época da minha empresa foi... 500 notas por dia. Dias úteis, se você pensar. Dias úteis, dava mais ou menos aí. Não, era 1.200 no ápice que a gente estava. Dividido por 20, daria 50, 60 notas entregas. 12 mil, tá. Mas é muita coisa, 50 negócios fechados por dia. Por dia. Mas então, aí é o que tá. Quando você cresce e tem uma estrutura bacana, além do pessoal interno, que era praticamente a minha família, né? A gente tinha a parte da logística. A logística e a parte de vendas. Então, nós assumimos cerca de 30 e 35 representantes para atingir todas as áreas da Grande São Paulo, e a gente tinha lá, era 4, 5 caminhões próprios, fora as vans que a gente fazia o agregado ali, né? Que a gente agregava vans tal para fazer entrega. Porque São Paulo tem lugar que não tem jeito de caminhão. E eram entregas bem pequenas, né? Porque a gente pegava o pequenininho.
Então, se o cara saía lá com um pedido de R$200, R$300, tal, juntava 10, 15 pedidos, ele saía numa rota lá e ia sair entregando, tá? Então, aí é que é legal. Então, você vai crescendo. Então, o meu crescimento, ele não era um crescimento saudável, tá? Porque, assim, eu estava sempre comprando mais, porque eu estava sempre vendendo mais a cada dia. E eu dobrava mais do que dobrava por ano, para você ter uma ideia. Então, assim, em algum momento, aí a gente vai errando a mão, né? Porque você está confiando. E eu era muito preso a uma marca. Depois eu peguei mais uma distribuição, depois uma terceira distribuição, mas 70% do meu negócio era essa marca. E essa empresa que eu era representante. É o famoso market share aí do negócio, né? Exatamente. Então, o nosso share era voltado não só para uma empresa, como o forte era uma linha de produto, que era o bendito do amaciante de roupa. Entendi. Então, assim, 50% do meu faturamento era amaciante de roupa. Entendeu? Mas onde é que errou, Murilão? Você consegue ver hoje? Hoje eu consigo você faria ver. diferente? Foi o quê? Foi no financeiro? Foi no econômico? Foi no operacional? Operacional, primeiro lugar. Perdeu dinheiro no operacional? Ou não? Não, Perdeu eficiência? eu não fui atento no operacional, porque assim, o meu custo operacional era altíssimo. Eu não tinha margem. Entendi. Não tinha margem. Você comprava por vendia por 1,50, só que não sobrava nada porque o custo operacional era enorme. Era isso aí. Era isso aí. E não demora tinha tudo pra isso, tá? Isso, né? Demora. Porque você está girando muito. E como eu passei a ser a primeira referência dessa marca em São Paulo, porque eu era o distribuidor oficial. Então, assim, como o giro era muito alto, acaba que um mês vai cobrindo o outro, né? Entendi. E aí você estava vendo, na matemática dá certo, mas no caixa não. Por quê? Você tem um caminhão, você tem um quebra, você tem um negócio, e assim você vai indo, e você está mantendo toda uma estrutura, né? Comissão, frete da entrega, a logística era toda minha, eu assumi isso daí, né? E ainda para buscar o produto na fábrica, eles me davam um desconto porque era mais fácil. Então, assim, eu tinha 2 caminhões praticamente só para ir buscar produto e voltar. Entendi. Com funcionários, com tudo isso daí. Então, acho que é formação de preço, né, cara? Tudo bem que o preço é dado, assim, pelo mercado. Você não consegue vender mais caro, né? Não, nesse segmento não. Porque eu tinha o atacadista, tinha direto da empresa, tinha opções. Então, eu tinha que entrar naquela faixa de preço. Era ali. Então, e como era um produto assim, aí entrou o meu erro. Eu, primeiro, era muito dependente de um fornecedor, muito dependente de uma linha de produto, tá? E não tive tempo hábil e nem a cabeça de buscar alternativas. Entendi. Porque, só para exemplificar em termos de números e não perder tempo, mas um caminhão meu, uma van, saía com R$3.000, R$4.000 de mercadoria. Um atacadista, que eu tenho muitos amigos que eu vendia e tal, ele saía com 12.000. Meu produto era barato e pesado. É muito fracionado. Muito fracionado. Então, é aí. Aí você começa a perder margem. Perdeu margem, muita dependência, e estava indo, mas mesmo assim eu ainda estava indo bem. Eu meio que dobrava tal. Como eu brinco, né? Eu falo assim, até 6 meses antes de quebrar, nem título eu descontava em banco. É mesmo? Era redondo. Foi de uma vez, assim? Foi de uma vez. E aí me pegou... capital de giro, né? Foi tudo de uma vez só. Por quê? Porque essa empresa que ela foi profissionalizada para a venda. Aí eles venderam. E quando vendeu, eu falei, obrigado, não preciso mais de você. Acabou. Mas sabe o que eu acho que é complexo, não dá para ficar falando aqui de detalhes. Eu acho que tem uma questão aqui de gestão financeira, gestão do econômico, formação de preço, formação de custo, ou para verificar, né? Você precisa saber se está ganhando dinheiro ou não está. E às vezes não é simples. Não é óbvio você falar, eu compro essa caneca por 1, vendo por 1,50, ou vendo por 2. Mas quanto custa para você entregar essa caneca lá no destino dela? Né? E qual o ciclo financeiro? Então tem uma série de coisas. Então, o que eu falo para os clientes que começam a crescer, que eu acho que tem um pouco a ver também com a tua atividade atual, você precisa de assessoria financeira. Precisa. Quando você começa a crescer, porque não dá para saber tudo de tudo. Não é porque você é um bom vendedor de amaciante que você vai ser um grande financeiro, ou você vai ser um cara expert em tecnologia. A gente precisa juntar boas cabeças para ter um negócio vencedor. E tem que ter complementaridade. Então, eu falo para todos os empresários que me perguntam, pô, eu estou crescendo, mas eu tenho uma impressão que eu estou desorganizado. Cara, é normal você estar desorganizado, você deve estar desorganizado. Agora, se você é craque em comprar e vender, ou em desenvolver produto, ou em construir algo, faz o que você sabe fazer. Contrata
pede ajuda. Isso. Tem consultorias incríveis, tem gente, pô, você é referência, mas tem gente como você que pode ajudar no Brasil inteiro. Agora, precisa sim ter organização e um mínimo de governança. Isso. Você precisa saber o que está acontecendo com a sua empresa. Eu acho que você está confirmando o que a gente pensa, né? E você fala com muita propriedade, que você viveu isso, eu vivi. né? E depois acabou, a empresa foi mal, você fechou. E o Murilo falou, pô, e agora? O que eu faço? Virou vendedor. Voltou para a origem. Mas com a Tinha- cabeça de empreendedor ainda. Sim, sim. Sem Não- desistir de Sem empreender. desistir. Eu só não tinha condições financeiras e psicológicas, né? Porque você toma uma cacetada dessa, Mas e o psicológico, como é que fica? abalado. É. Bem abalado. Não é fácil, porque ó, você vê, nós estamos falando aí que foi 2012 para 2013 que eu fechei a empresa e até hoje eu pago conta, Marcos. Até hoje eu pago. Até hoje paga conta. Esse negócio, 5 anos caduca? Mentira. Tá? A dívida ela continua, você vai negociando, vai indo, existem boas opções, mas a dívida fica. E não tem jeito, você assume isso daí. Então é o que eu sempre falo para as pessoas, a opção nunca é essa. Se acontecer, é uma outra situação. A gente recolhe os cacos e começa de novo. Mas a opção não pode ser essa. Você tem que acreditar no seu negócio até o final. E tentar, de alguma maneira, achar os caminhos pedindo ajuda. Tá? Eu não tive essa visão e nem tive a oportunidade naquela época. A ajuda chegou muito tarde. Entendi. Tá? Então, aí não tinha jeito. Não foi. Né? Mas foi um baita de um aprendizado, né? E aí eu virei vendedor, cara. Virei vendedor de novo. Tive uma grata oportunidade de entrar num segmento totalmente diferente. Qual que era mesmo? Sistemas de segurança. Pô, mas isso é muito legal, cara. Bem legal. Residencial. Residencial, comercial, tudo, né? Fazia alarmes, a empresa que eu trabalhava, né? Fazia alarmes, CFTV, alarme de incêndio, todos esses dispositivos aí, né? Para segurança eletrônica, né? Isso foi uma ponte para você voltar para o empreendedorismo. Foi. Porque eu sei que você foi professor também, ou é professor ainda? Ainda sou. É mesmo? Ainda sou para o ensino médio, eu dou aula de empreendedorismo. Que legal, cara. Como é que falar com a menina? Somente, pessoal, acabou aqui minha Yellow. A Yellow é incrível, pessoal. Eu preciso... O papo tá muito bom, vira papo... Quase um papo de bar entre amigos, né, Rafa? E aí, mas você dá aula para o ensino de empreendedorismo? Empreendedorismo. Que legal. E aí, como é que é falar? Olha, ensino público ou privado? Privado. Privado. Tá. Porque agora tem o novo ensino médio, né? Que ele tem essa obrigatoriedade aí de você ter algumas matérias eletivas aí que são fora do contexto normal, né? Eu vou agora, eu ainda estou trabalhando, eu tenho... Bom, eu já encerrei hoje, meu. Ainda tem que fechar umas operações. Tem os relatórios ainda para fazer aqui, porque amanhã ainda é sexta-feira. Para mim, de trabalho, eu sou empreendedor, né, como vocês, né? Mas o meu time, por enquanto, ainda está meio assim, eu tenho que fazer bastante coisa ainda. E aí, então, você fala de empreendedorismo. É a molecada de quantos anos? 14, 15 anos. Pô, deve ser genial falar com esses caras. É muito legal. Tem muitos empreendedores surgindo aí, Murilo, ou não? Eu acho que tem, viu? É mesmo? É algo que eu acredito bastante. Teve um caso, um lance que eu fiquei muito contente, né? Porque eu peguei e comecei isso daí meio que na pandemia, né? Então, assim, as crianças estavam, né? Os adolescentes estavam em casa, né? Então, assim, o primeiro ano foi praticamente online. Aí, o ano passado já foi meio híbrido, né? Começamos online, mas depois voltamos lá. Agora não. Agora é 100% presencial, olho né? no olho. Olho no olho, vamos lá, tal. Aí eu chego, né? Aí um dia eu tô chegando lá, tal, assim. Aí uma menina falou assim... O senhor é o professor Murilo, não é? Eu falei, sou eu mesmo, né? Ela falou assim, então, não sei se você vai lembrar de mim, é que foi no ano passado, a gente só se via pela internet, né? Eu sou a fulana, tal. Eu falei, nossa, eu lembro de você. Uma menina cabeça, né? Ela falou assim, então, eu só tô querendo vir aqui te agradecer porque eu montei o meu negócio. Cara, com que legal, 17 anos. 17 anos. O que ela montou? Ela te contou? Não falou. Não falou, não. Ela montou um negócio dela. Pelo que eu entendi, é online, mas eu não vi o que é. E aí
Aí depois eu não encontrei a mais, né? Porque ela tá no 3º ano já, ela tá, né? Então tem muitas atividades e tal. Mas ela veio só para me agradecer, cara. Assim, porque, olha, eu Legal, aprendi né, muita cara? coisa com você e foi legal que eu consegui montar meu primeiro negócio, né? Bom, por isso que a gente te chamou aqui, cara, que agora nós vamos espalhar. Você inspira pessoas, Pô, cara. legal. E agora nós vamos espalhar essa inspiração aí Legal. pelos canais tecnológicos aí, ó. Vocês podem assistir Isso a aí. gente pelo Spotify, pelo YouTube. Só vamos falar com gente bacana, gente. É isso Olha aqui, aí. olha o Murilo Curral aqui, contando pra gente todas essas histórias. Bacana. E cara, então, pô, vamos lá. Contador, representante comercial, baterista, empresário, professor, escritor também, que história é essa? Escritor. Escritor. que você Porque escreveu, assim, foi naquele momento mais crítico, né? Quando eu estava fechando a empresa e tal. E assim, eu falei que eu voltei a ser vendedor, mas sem, né? Eu tentei algumas coisas antes, né? Porque a oportunidade, isso vale, né? Vale a pena citar, tá? Founders do meu Brasil. Boa, gostei. Vai virar jargão. Founders do meu Brasil. Como eu falei, a opção nunca deve ser, porque pelo menos durante uns 2 anos, pelo menos, você entra numa catacumba. É mesmo? Ninguém te enxerga. É mesmo. Você não se enxerga, porque você se sente um fracassado, entendeu? E assim, lógico, não é da índole, né? Assim, eu nunca, graças a Deus, eu fiquei devendo, né? Fiquei devendo, mas para instituições, estou pagando e para instituições. Nunca pedi dinheiro para amigo, nem para parente, nem para ninguém, entendeu? Porque era assim, cara, não adianta, né? Então, assim, pelo menos isso, né? Eu não tinha essa preocupação. E nem com funcionários também. Legal. Eu fiquei devendo para as instituições porque eu quitei todo mundo. Falei, cara, as pessoas não podem ser penalizadas por um erro meu. E aí, então, assim... Mas aí, cara, o mundo, você e o mundo te enxerga como um fracassado, tá? Então, assim, durante uns 2 anos, nada aconteceu na minha vida, de verdade. Até... bem, assim, hoje eu lembro, assim, você fala, meu Deus, como é que eu passei, né? Então, você começa a se reestruturar e vai buscando alternativas, assim. Então, eu fiquei ainda uns 2 anos tentando como uma representação aqui, uma coisa ali, tal. E aí, até voltar a ser vendedor, né? Então, nesse período, é que eu falei assim, eu preciso, pelo menos, escrever qual é a minha visão, né? Mas eu não queria escrever um livro de, assim, esta é a história da minha vida, tá? Em nenhum momento eu cito nele as tramóias que aconteceram, tá? Eu simplesmente coloquei tudo no livro, o que eu acho que uma empresa tem que ter, para não chegar ao ponto em que eu cheguei, tá? E não, assim, nada didático, não. Tanto que eu faço uma referência, assim, sempre com a natureza. Olha, existem as 4 estações. Tá? Se a gente pensar no mundo da administração, existem as 4 estações também. Tem um momento que você vai pensar no negócio, que você está mais introspectivo, né? É o nosso inverno. Aí depois você começa a primavera, que as ideias, as coisas começam a florescer. Aí depois vem o verão, é a hora que você tem que trabalhar e sentar madeira, porque é o momento que está quente. E aí você tem que aproveitar. Aí depois vem o outono, então todo negócio tem ciclos, você tem que saber se renovar também e tal. Então eu vou dando essas ideias, né? E eu falo de tudo nesse livro, assim, de forma bem simples, bem, sabe, nada, né? Mas de uma forma direcionada para falar assim, gente, ó, a vida não é brincadeira, tá? E ser empreendedor não é. Mas se você fizer a coisa pausada, devagar, pensando, conversando com pessoas, e isso é uma coisa difícil porque a operação te tira do network. Quando você está muito, é mais uma operação de distribuição, que era a minha, que era entra e sai caminhão, e estoque, aquele negócio lá, tá? E você cuidando da equipe comercial, equipe de vendas, comprando produto e ainda olhando financeira, te tira. Então, assim, eu fiquei 5 anos fora do meu mercado que eu era de representação. Então, assim, eu acho que isso é ensinamento, né, mano? Que você não pode deixar isso acontecer, né? Não pode. Aliás, deixa eu só dar licença aqui, então. Esse aqui é meu, né? Esse é seu. Por favor, então tá aqui, ó. Sua empresa, sua vida, né? Aqui para mostrar ali, ó. Esse aqui, Marco, é para você, não só pela amizade que a gente tem aí, mas com muito carinho aí, tá? E esse daqui, eu vou dar pro Rafa, mas é em nome, para Money aí, para depois você faz circular aí pra galera, quem quiser ler, gostar de ler. A gente tem a biblioteca na Money. Legal. Uma pequena biblioteca e a gente vai deixar lá pra galera ler. É isso aí. Obrigado. Ô Murilo, aproveitando aí a deixa do livro,
Você traz também a metáfora da semente, né, no teu livro. Se você puder falar um pouquinho disso em relação ao empreendedorismo, às pessoas. Aí já entrou já agora bem já a questão, né, quando eu decidi empreender de novo, e aí eu montei a minha empresa de consultoria e treinamentos, né? Mais para ajudar algumas empresas que eu já fui fechando nesse novo segmento que eu acabei entrando, né? Eu falei, eu vou aproveitar então, né? Tava um momento que eu acho que era propício na minha vida de começar de novo, né? E aí foi a Seeds for Needs, né? Que são sementes para as necessidades. Por quê? Porque eu vejo que existem muitas necessidades, só que tanto na consultoria quanto no treinamento, quando você fala diretamente com os founders, você tem que ter uma certa cuidado, um certo tato para lidar com isso daí. Porque assim, você não pode falar que o cara fez errado, nada. Porque assim, até hoje ele fez e deu certo. Você pode orientá-lo a corrigir certas práticas, tá? Mas dizer que tá errado, não, o cara tá de pé, tá vivo. Quem sou eu para chegar falando que, tá errado, muda tudo? E tem consultores que fazem isso, que chega botando o pé na porta, querendo mudar processos. Mudar tudo, né? Não é assim. Você tem que respeitar a cultura da empresa, você tem que respeitar. Então, eu falo que são as sementes, né? A gente planta uma semente todo dia, que aí a semente você vai cultivando, né? Você vai ensinando o cara a tratar o solo, a cuidar direitinho e tal, aquilo lá vai dando uma árvore e um dia dá frutos. Tá? E a gente tem que ter esse tato, tem que ter esse cuidado quando lida com pessoas. Porque o brasileiro, ele é latino, né? Então, assim, ele tem assim, o meu filho, a minha filha, o meu carro, a minha casa, a minha empresa. Por isso que é minha empresa, né? Sua empresa, sua vida, né? Sua empresa, sua vida. Porque, assim, o cara que começa, o cara que empreende, ele não desvincula a empresa dele. É a minha empresa, tá? Mesmo que ele cresça, que ele tenha braços, que ele vai tal, mas ele sempre vai se referir com aquele lado romântico dele, né? De que ele construiu. Então, você não pode chegar para a pessoa e falar que ele está errado. Você tem que ir plantando uma semente todo dia. Para que essa semente, ele entenda os processos, tá? E comece aos poucos a falar, não, peraí, isso aqui é legal. Isso aqui para mim não serve, mas opa, isso aqui já é legal. E aí você vai dando várias opções, sempre várias opções, né? Para que não pode chegar e falar assim, tem que ser assim. Não, olha, eu faria desse jeito, vai dar um cenário. Desse jeito aqui, a gente talvez tenha outro cenário. E esse terceiro jeito, talvez tenha um outro cenário, tá? Eu sugiro que seja esse primeiro, porque eu acho que é mais certo. Mas o que você acha dos outros dois? Entendeu? E a pessoa tem que se sentir que ela realmente é parte do processo. Essa é a consultoria que funciona. Quando o fundador ou os gestores ali, eles fazem parte do processo e a gente chega num consenso. Coisa imposta, não dá. Esse direcionamento, né? Só aproveitando que o direcionamento, né, da gestão, trazendo de maneira externa, né? Você trazer para um negócio aquele empreendedor apaixonado pelo seu negócio, você ter esse cuidado de vir e falar, olha, desse jeito aqui, e trazer um direcionamento para si, cara. Exatamente. Porque é a vida da pessoa. Você não desvincula. Talvez eu não conheço, né? Eu nunca tive a oportunidade de tratar com empresas americanas ou empresas alemãs, por exemplo, onde dizem que a cultura é muito mais fria, né? Eles são muito mais objetivos, eles fazem negócio como negócio e pensam no negócio. O latino não, e o brasileiro não é diferente disso. Ele enxerga a extensão da família dele. Então, é por isso que eu gosto da Money, tá? Porque, assim, nós estamos chegando ali num ponto em que você está pegando o camarada que ele está precisando dar aquela acertada, né? Precisa de um crédito ali, mas o crédito bom é o crédito para o crescimento, não para pagar a conta que já foi, tá? Lógico que tem de tudo e a gente tem que saber lidar, mas o melhor é você pegar um crédito para investir e crescer, e não para corrigir erros. Tá? Mas tem para tudo e a gente precisa lidar com essas duas frentes. Isso é fato. Mas uma coisa legal, a gente fala aqui de empreendedorismo, né? E hoje todo mundo, né, a gente fala toda hora de fintechs, edtechs, o mundo da tecnologia está muito efervescente, né? Muitas soluções, muitos aplicativos, né? Muitas soluções surgindo pela tecnologia. Mas aqui a gente está falando de empreendedorismo, pessoal. A gente não está falando só disso. A Money é uma empresa que surge de uma dor do mercado financeiro, do crédito com maior capilaridade, mais fácil, um crédito, na nossa opinião, mais justo, tecnológico, onde a experiência do cliente é melhor. O crédito não é o fim,
O crédito é o meio para a tua empresa crescer. Isso aí. Ela não pode ser... Eu brinco assim, quando você tem que... eu sou de uma... A minha jornada profissional, assim, quando o cara ia pedir o crédito do banco, ele punha roupa nova, ele se arrumava, ia lá no banco, passava na porta giratória, sentava na frente do gerente, falava sobre tudo e depois pedia o crédito, como se ele tivesse pedindo, pelo amor de Deus, para alguém. Não, tá errado. O que a gente quer fazer na Money Money é entregar para o cara, olha, você precisa de crédito? Tem aqui no seu aplicativo, você vai ter uma jornada bastante self-service, né? Bastante autosserviço digital, mas lá na última milha, se você quiser, tem lá um especialista para conversar com você e para fechar a transação. Então, é essa a dor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o dono da padaria também é um empreendedor. O dono da pizzaria é um empreendedor. O cara que faz a tampinha da latinha de cerveja numa pequena metalúrgica é o empreendedor. O distribuidor de amaciantes, então assim, o empreendedorismo, ele está em todos os lugares, né? Eu vou dar um dado aqui, certamente ele não está bem apurado, mas mais de, ou quase 70% dos empregos no Brasil, eles são gerados por pequenas e médias empresas. E segundo o Sebrae, são empresas que empregam até 499 pessoas. Mas eu garanto a vocês que uma boa parte disso são empresas que empregam 10, 20 pessoas, como a tua empresa empregava, como a Money Money emprega aí hoje quase 50 pessoas. Enfim, então, todo mundo, o cara que estampa essa caneca. Então, assim, o empreendedorismo, ele está em todo lugar. A pequena escola de bairro, né? Enfim, então, eu só não quero que... Eu queria deixar claro assim, a gente é do mundo de tecnologia, nós somos do mundo das startups, nós somos do mundo das scale-ups, só que empreender é muito mais... Eu acho que o cara que faz um bom trabalho como motorista de aplicativo é um empreendedor. É um empreendedor. O cara falou, eu vou montar a minha empresa, é quase que uma franquia de transporte. O cara decidiu, aí o cara tem disciplina, ele sabe operar o aplicativo, porque tem lá aquelas maneiras, olha, quando está a tarifa mais alta, mais baixa, a região... Enfim, o empreendedorismo é tudo isso. Então, de novo, não é só startup, não é só... não são só empresas de tecnologia. É claro que, na nossa visão, Murilo, nenhum negócio vai prosperar daqui para frente se ele não tiver duas coisas: tecnologia e propósito. Então, por exemplo, como é que eu vejo hoje, cara, uma distribuidora? Eu vejo ela, um aplicativo super bacana para dar uma experiência ótima para quem está comprando, para o teu cliente, um esquema logístico super bem feito, também online com os transportadores. E pensado, né? E um propósito específico, olha, eu vou levar produtos para as esquinas do Brasil, onde não chega o caminhão grande, eu estou resolvendo um problema. Então a gente acha que todo negócio tem que ter propósito e tecnologia, mas nem todo empreendimento é uma startup. Então, só para fechar essa fala aqui. Não, eu gostei e eu acredito muito, até pela questão de dar aula para a molecada, né? Que eu acho muito divertido, porque na primeira atividade que eu fiz, eu imaginei que todo mundo ia ser muito voltado para a área de tecnologia. Porque gostar pessoal de game, né? Essa é a juventude hoje aí, né? E quando você trata o negócio e começa a trazer, porque a conclusão do curso deles ao trabalho é justamente montar uma empresa, né? Eles têm que montar uma empresa no papel, tal, mas eles têm que buscar dados, montar a empresa, fazer tudo, montar até um sitezinho, mercado, tudinho. Legal. Tem que fazer tudo, buscar quem são os fornecedores, quem seriam os principais clientes, parcerias, aquele modelinho Canva ali, né, que a gente, né? E incrível, pouquíssimos deles, assim, nós estamos falando de 30 alunos na sala lá, pouquíssimos deles partem para a área de tecnologia. Eles vão para a área convencional, e isso me despertou que assim, o Brasil é muito legal, é muito bacana, e a gente está avançando bastante nessa área de tecnologia, né, das fintechs, está crescendo e tem que crescer, mas o empreendedorismo por trás ainda é o quitandeiro, é o dono do mercado, é o padaria, é o açougue, é o mecânico, é o motorista de aplicativo, é o dentista, sabe?
esse mundo real, que eu costumo dizer, né? Porque o virtual, a gente começa a ver a realidade quando começa a operar. Mas até então, com ideias, conceitos, ainda fica muito no campo das ideias, muita coisa, né? Então, assim, o mundo verdadeiro que eu falo, assim, que é aquele que o cara levanta cedo mesmo para entregar uma caixa de verdura em algum lugar, no restaurante, cara, é muito grande ainda, Mar. Isso vai existir, o Brasil é muito grande. É muito grande ainda, é gigantesco o negócio. E essas pessoas, elas precisam de orientação, precisam de... Acho que os processos eles vão melhorando, né? A logística é tema de muito estudo, muita inovação, né? Tem muita disrupção na logística, mas é o que você falou, o Brasil é muito grande, né? Existem lugares realmente que nem dá ainda para fazer certas coisas, e funciona muito bem como é hoje, e precisa desses empreendedores, né, para fazer. Esses dias, só para eu te contar, a gente estava contratando um rapaz muito bom lá na Money Money, e eu falei para ele, cara, qual é o teu sonho, né? Porque a gente fala muito de sonho na Money Money, né? A Money Money tem que ser um catalisador de sonhos. Eu falei, qual que é o teu sonho, né? Ele falou, cara, o meu sonho é ter uma marca de roupa minha, desenhada por mim, que seja uma roupa super bacana. Eu falei, cara, olha, você quer uma confecção? Ele falou, quero. Super tecnológico, o corte vai ser assim, o caimento, como a Rivers aqui, que tem um caimento maravilhoso, um tecido que certamente é super tecnológico. Mas eu falei, que diferente, né? O cara vindo trabalhar numa fintech, mas o sonho dele é vida real ali também de vender roupa, de fabricar roupa, né? Confeccionar, né? Eu achei interessantíssimo ouvir isso desse jovem, né? E a gente vê que existe ainda o anseio, né? Às vezes até por uma questão de experiência familiar, né? Ver que um pai, uma mãe trabalha assim e tal, e de repente desperta, né? Uma atividade assim. Mas você fala do transporte e a tecnologia, eu acho que é fantástico. Dando como exemplo, né? Tem uma grande empresa de entregas, né? Que todo mundo conhece. Mas assim, eles estão montando vários CDs, né? Próprios aí. E assim, como eu tenho uma vida em Minas Gerais, né? Uma cidade pequena. E, cara, chega de um dia pro outro. Qualquer coisa que você comprar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei de onde, lá chega de um dia pro outro, cara. Impressionante, né? Aí você fala assim, chega, roda, 200 km, chega. E muitas então, coisas aqui em São Paulo chegam no mesmo dia. Né? É muito legal, é muito legal. Até legal o que o Marcos estava falando, né? Essa questão do empreendedor, ele também pode ser empreendedor dentro de uma empresa, né? Que seria o intraempreendedor, né? Boa. E pega também essa parte de você aprender, né? Que é exatamente o que eu estava pensando quando você estava comentando ali sobre o lastro, você trouxe alguns pontos bacanas. Qual que seria a estrutura ideal para um empreendedor não voltar a ficar errando aonde ele errava antes? Porque o empreendedor sempre vai ser empreendedor, certo? Sim. Boa pergunta essa daí, Rafa. Na verdade, assim, a capacitação ela não termina nunca, né? E você tem que estar com a visão pro lado de fora. A gente antigamente falava assim, vamos emprestar umas ideias, agora é benchmarking, né? Você pega as melhores práticas do que os seus concorrentes fazem e põe em prática também. Então você tem que estar sempre estudando o mercado em que você atua. Não só para a tendência de produtos, nada, mas ver o modus operandi mesmo das empresas concorrentes, o que eles estão fazendo lá de eficiência e começar a implantar, tá? E a capacitação, ela é importante no network, quando você sai um pouco também da questão da operação, tá? E tira um momento ali da sua semana, né? E começa a conversar com clientes, com concorrentes. Com concorrente, gente, concorrente não é inimigo, né? Concorrente é só um concorrente. Vai lá, cara, vai tomar um café com seu concorrente, pô, que bacana, cria laços de amizade. Hoje vocês estão com o mesmo produto aqui, amanhã vocês podem estar se complementando em produtos, em linhas, né? Então vai lá, vai saber, vai conhecer. Bate na porta mesmo, fala com outros setores, né? Eu tenho aqui um trabalho dentro de um determinado segmento, né? Mas vou dar um exemplo, joias, por exemplo, que eu faço consultoria hoje para uma rede de joalheria. A gente tem que pesquisar, olhar para outros mercados que também são de luxo, de roupas, de óticas, de calçados, entendeu? Porque assim, ali é um público muito parecido.
com produtos distintos, bate na porta, vai conversar, liga para um fornecedor, marca lá, vem aqui tomar um café com você, como é que você está vendo o mercado? Porque uma coisa é falar na feira que ele está querendo vender, outra coisa é você ir na empresa dele, bater um papo mais legal, entendeu? Que aí você extrai informações que são importantes e pertinentes. Então essa autocapacitação, ela é extremamente importante, tá? Ativar esse network para aprender, tá? E não só isso, buscar também escolas de aperfeiçoamento aí, treinamentos, cursos, né? E você falou um negócio que, assim, eu tenho até um treinamento para isso, né? Dentro da CIDS. Fazer cada gestor de cada departamento pensar como um consultor. Entendi. Entendeu? Você reverte a situação. Porque ali, quando você chega como uma consultoria, as pessoas falam, o que esse cara vem aqui falar para mim? Não, eu vou te dar algumas ideias, vou te colocar no trilho, mas eu vou te ensinar também a pensar como eu penso. Que legal isso. Entendeu? Então aí você, né, a pessoa pode fechar um pacote, sei lá, e treinar todo mundo. Cada um no seu setor, um olhando para o financeiro, outro tal, mas tendo noção de empresa, de todos. E aí você se torna um empreendedor dentro do... Provavelmente alguns de lá vão sair e montar seu próprio negócio, mas até aí, cada um na sua, né? Mas esses dias eu vi um negócio muito legal, cara. Acho que é um provérbio chinês, provavelmente. Então, assim, quando dois caras vêm e cada um com um pão na mão, eles se encontram e trocam de pão, cada um vai embora com um pão na mão. Quando dois caras se encontram, cada um com uma ideia na cabeça e trocam, cada um vai embora com duas ideias. E é isso, você está falando isso, estava pensando, não, isso é muito legal. E eu sinto que o empreendedor brasileiro, os nossos founders, são muito generosos. Eu converso com um monte de gente, converso com concorrentes da Money Money, peço dica, falo, cara, isso aqui não está funcionando, como é que você faz? E o contrário é verdadeiro, porque, principalmente no nosso caso, a gente está construindo uma indústria financeira, uma nova indústria financeira. A gente não está... e vai ter espaço para todo mundo. E que bom que a gente vive num país muito grande, né? Que propicia um mercado enorme, mais de 200 milhões de pessoas que precisam consumir, precisam de serviços, precisam de uma série de coisas. Então, eu acho muito legal o que você falou. Eu acho que existe, sim, uma generosidade, assim, nata das pessoas aqui do nosso país, principalmente os empreendedores, né? Ô Murilo, agora uma pergunta que eu faço para todos os empreendedores, né? Legal, você montou a CIDS, você tem uma trajetória gigante, a gente está resumindo aqui, estamos falando, né? Estamos pincelando, mas, cara, são, sei lá, 20, 30 anos de carreira, de vida profissional. Você falou de 1993, está quase 30 anos de carreira. Então, onde você passou por várias situações, se inventou, se reinventou, montou empresa com a família, cresceu a empresa, desmontou a empresa, escreveu livro, foi dar aula, consultoria, legal. Na consultoria, que eu acho um negócio super nobre, né? Quando é bem feito. Como é que faz? Você consegue monetizar direito isso? Você consegue cobrar? Porque quando eu larguei a minha carreira em banco para montar minha primeira empresa, eu fui conversar com um amigo, falei, pô, super empolgado, que a gente ia montar uma boutique de investimentos. Ele falou assim, Marcos, tudo que você está falando faz sentido, agora, cobrar é difícil, precificar é difícil. E vou completar dizendo o seguinte, porque muitas vezes o cliente, quando você vai lá dar consultoria para ele está precisando, ele sabe que ele está precisando, ou ele se convenceu o quê? Depois que as coisas ficam bem, parece que não, peraí, eu que fiz. Será que o valor do que você levou, como é que é para você precificar esse seu trabalho e monetizar tudo isso? É difícil. É difícil no sentido de que, assim, talvez eu não seja também o melhor exemplo disso aí, porque o meu coração é mole. E como eu já passei pela situação em que muitos se encontram, eu entendo muito a situação dele. Então, assim, é muito difícil precificar. Porque, assim, eu tenho uma tabela mínima ali, né, de trabalho que eu determinei por questões ali de hora, de dedicação, tem valor, né?
Mas a gente nunca chega naquilo que pode chegar, né? Não tem jeito, né? Porque realmente, quando a pessoa precisa de uma... É porque ela está numa situação difícil também. Financeiramente difícil. Até hoje, confesso com você, assim, eu nunca peguei um cliente que estivesse 100% e falasse assim, não, eu quero mexer só nessa parte aqui, estou te contratando para isso. Não. Sempre Quando chega é porque tá tudo ruim, né? Não tudo ruim, mas às vezes economicamente a empresa é viável, né? Sim. Ele tem um bom negócio na mão. Quer dizer, às vezes, não, acho que sempre é assim. Ele tem um bom negócio na mão, que ele tem lá é uma questão da dor do crescimento, reorganizações ou até reposicionamento. E aí assim, como é que eu precifico? Então, né, eu começo com um mínimo ali, entendendo o negócio do cara e vou trabalhando por projetos ali, ó. Nós vamos ficar um tempo aqui e vamos trabalhar nisso daqui. Aí depois, se a gente atingir esse objetivo aqui e conseguir, aí a gente senta e conversa um adicional aqui, né, pra mim aí, né? E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido, né? Porque... desde que o empresário ele perceba o valor daquilo que está fazendo, né? Isso transformado em resultados para a empresa. Eu acho que isso tem que deixar muito claro o que está acontecendo. Agora, você acha que você, depois de toda essa jornada, né, que a gente já falou aqui, você acha que você se encontrou na consultoria? O que você acha? Eu sim. Sim, porque... Te faz feliz isso? Sim. Me faz feliz pelo fato de que eu estou podendo exercer algo, não numa parte só. Porque assim, eu entro por uma porta, mas chega lá dentro, você vê que tem várias coisas. Então hoje eu consigo atuar na área financeira, na área legal, vamos dizer assim, para entender processos e às vezes tem que ter correções, né, de rota lá dentro, assim. Ó, estou fazendo alguma coisa que, isso aqui não é certo. A gente precisa corrigir urgentemente, né? Vamos. Tem coisas. Mas aí depois aí você começa a ver, problema financeiro. O que está levando? Pode ser N, tá? Mas lá no final, alguma coisa aconteceu na venda do produto ou serviço. Ou deu um prazo muito longo, descasou o fluxo, alguma coisa e ele não consegue sair dessa, tá? Então, assim, quando você vê, no final das contas, toda empresa, que seja uma empresa comercial, né, produtiva, alguma coisa, mas tem um produto ou algo, um serviço para vender, ela precisa da venda, do elemento venda ali na frente. Então, inevitavelmente, a gente sai também numa expertise que eu tenho, que é da área comercial. Então, assim, você entra, às vezes, para ver um problema financeiro e vê que o erro está no comercial. Ou comprou demais, o erro está no estoque, na operação. Ou tem uma logística louca, está gastando uma fortuna, né? Usando exemplo de joalherias, assim. Gente, você não faz ideia do custo operacional de um shopping center. É coisa absurda. Absurda. Você fala assim, não é possível que vocês dão todo esse tanto de dinheiro aí. Mas o mercado esse aí, tá? E assim funciona. Então você tem que vender mais. Se seu custo hoje está alto é porque você está vendendo pouco, porque não vai mudar esse custo. Esse custo é praticamente um custo fixo. O custo fixo ali, quer dizer, você tem... Agora, eu lembrei de uma coisa, uma vez tem uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande empreendedor, e ele montou uma empresa do mundo financeiro, e ele vendeu essa empresa para um grande banco, né? E quando ele vendeu, casualmente, eu estava jantando na casa de um amigo dele, que também era meu cliente, aí ele apareceu no mesmo condomínio, aí jantamos junto, e comemoramos ali a venda, foi um negócio incrível que ele fez, uma bela empresa. E ele falou uma coisa, quando eu saí de banco para montar, eu estava em banco nessa época ainda, para montar essa empresa que cresceu, prosperou e eu acabei de vender, eu fui perguntar para um mentor meu, né, que é outra pessoa bacana, e o cara falou o seguinte, olha, faça o que você quiser na vida, desde que você tenha uma coisa, cliente, que é o que você está falando da venda. Se você tem cliente, se alguém compra o teu produto ou o teu serviço pelo preço, que remunera todo o trabalho que você tem para produzir ou para vender, você tem um negócio. E eu costumo falar o seguinte, nenhum empreendedor da economia real, ele monta um negócio ruim economicamente. Então, de novo, se o cara descobre que ele consegue comprar essa xícara, essa caneca, por 1 e ele consegue vender por 2. Bom, eu tenho uma questão, eu tenho um negócio economicamente viável. Eu compro por 1 e vendo por 2. Agora, como é que eu faço para vender? Aí começa. E ele começa a vender 10, 20, 100, 200. Chega uma hora que a operação fica pesada. E aí ele precisa de ajuda. Mas, então eu costumo dizer o seguinte, normalmente, ou em 90% dos casos, o problema é sempre financeiro. E financeiro tem a ver com gestão, tem a ver com falta de crédito, tem a ver com
capacidade de analisar, por exemplo, se eu vou vender com prazo de 90 dias, nós estamos falando de uma Selic de quase 14. Traz o seu valor presente. Você vendeu com lucro ou com prejuízo? 14 ao ano. Então, assim, economicamente, normalmente, principalmente estou falando de venda de produtos, né? Economicamente, geralmente, é bom. Difícil o cara montar um negócio economicamente. Ninguém vai montar um negócio de vender caneca que ele compra por 1 ou vender por 80 centavos. Ele não monta. Agora, financeiramente, às vezes as coisas não vão tão bem. Exato. E aí tem que se ter cuidado. E aí precisa do quê? Precisa do Murilo, da CITES. Consultoria. E é isso aí, porque na ânsia de pagar a operação de novo, né? A operação tá ali, a pessoa esquece um pouco do planejado e vai estar com a cabeça toda na operação. Cara, ele tá vendo o dinheiro que sai todo dia ali, que precisa pagar um boleto, alguma coisa tal. Ele vai descontar aqueles 10 vezes que ele fez no cartão, vai jogar para frente, vai fazer... Não faz a conta todo dia. Ele não tem uma pessoa ali que fica fazendo conta para ele e fala, não, pô, até aqui, parou, agora tem que vender à vista, sabe? Para poder dar... Não faz. É o valor presente da venda, né? Agora, você vê, nós estamos falando de coisas super simples. Quem está nos assistindo fala, pô, mas os caras estão falando coisas óbvias. Mas o óbvio tem que ser repetido, às vezes tem que ser praticado. Porque quem é empreendedor sabe, às vezes o dia a dia te consome de tal maneira, e de novo, ninguém é obrigado a saber lidar com todas as áreas de uma empresa. A empresa quando cresce, por exemplo, lá na Money Money eu estou CEO, mas eu não sou especialista jurídico, eu não sou especialista em marketing, eu não sou especialista em um monte de coisa, tecnologia principalmente. Então, quer dizer, você tem que ter pessoas capazes, que você confie e que você delegue aquelas funções para que essa roda gire direitinho. Então, são coisas óbvias, mas no dia a dia elas não são tão óbvias e precisa de gente olhando. Despesa financeira. Isso. Voltou a ser um eixo de despesa financeira. Uma Selic de 13,75, qualquer venda a prazo tem custo financeiro alto, porque tem que se calcular, tem que se entender. Né? Acho que esse é um bom ponto aí que, de novo, as consultorias de gente preparada, gente capaz, podem ajudar bastante. É o caminho, você tem que fazer a conta do seu negócio. Porque onde eu errei de novo, assim, eu entendia o negócio de mercado. Todo mundo falava assim, nossa, na distribuição, no final, se sobrar 3, 4, você solta rojão, que é isso mesmo, tal, só que 3, 4 real de um negócio de milhões é bastante dinheiro. Agora, você começa com 3, 4 do negócio de 1.000, não sobra nada. Então, assim, você está comprando o dobro. Então, quer dizer, você está sempre indo atrás, né? Então, o financeiro é isso daí. Hoje, principalmente, muita atenção. E principalmente, né? Se você entende o seu negócio, você começa a usar essa experiência para aquilo que te faz melhor, né? Então, por exemplo, peraí, eu estou tendo um alto gasto de desconto, de antecipação de boleto, ou de cartão, alguma coisa. Tá, mas e se eu comprar à vista? Quanto que eu tenho de desconto? Aí, de repente, você consegue equalizando. E assim você vai indo, entendeu? Vai entendendo. Porque tudo está ali no fluxo de caixa. Não tem jeito, não tem como fugir. E o Murilo, tudo que o Marcos aí estava falando também de empreender, né? Também gerir, né? Um ponto importante seria... Quais seriam os pilares aí de uma boa gestão do empreendedor no seu negócio? Essa daí, assim, é bem assim, mas eu acho que o principal são as pessoas. O principal pilar, se você é gestão, é pessoas. Né? Porque assim, tudo o resto tem conserto. Tá? Se você está errando em alguma coisa ali, ou está omitindo alguma informação ali numa área financeira, você pode aprender, você pode corrigir, você tem tempo para isso. Se é um relacionamento entre marcas, entre processos, entre alguma coisa de produto, você consegue corrigir. Ou esse produto vendia mais, agora está vendendo menos, agora a tendência é isso, você consegue corrigir. Pessoas não. Pessoas você tem que estar todo dia conversando com elas, entendendo elas e lidando com elas, porque elas é que vão te trazer o resultado. No final das contas, o elemento humano é que traz o resultado. O negócio é gente, né? É gente. O empreendedor gosta de gente. Claro, você pode ter um empreendimento solo, mas empreendedor, né, de empresas maiores, que tem que ter muitos funcionários, tem que gostar de gente. Gente é a chave. Né? E fazer gestão, né? Como eu estava falando. Gestão de pessoas, gestão de margens e resultado. E aí também tem muita cultura da empresa, né? Desenvolver cultura, né? Porque
A gente estava fazendo uma mentoria esses dias, a gente recebendo a mentoria. Legal. Aliás, um abração pro pessoal da Ace Cortex, que ajuda a gente muito aí, através dos nossos sócios da Randon Ventures. Está sendo muito rico fazer consultoria, fazer mentoria com eles. E a gente teve uma mentoria genial e o mentor falava, cara, esse negócio de atrair e reter talento acabou. É atrair e engajar talentos, engajar pessoas. As pessoas têm que estar engajadas. O cara tem que curtir estar ali, o cara tem que ter um propósito pessoal por estar na empresa, que aí ele vai se desenvolver, vai crescer. E a empresa tem que dar condições para o cara fazer isso. Porque o cara que só vende hora para você, tem lá alguns... Tem, por exemplo, a tecnologia. Você vai ter lá um time de desenvolvedores, por exemplo, que o cara está vendendo horas, que é o negócio dele. Mas as pessoas-chave da empresa, elas têm que estar engajadas, cara. Porque, principalmente quando você tem uma empresa pequena que quer crescer, é gente. É isso aí. Não é caminhão, não é amaciante, não é computador, cara. É gente. É gente. Todo o resto você resolve, né, Mariana? Tem solução, tem técnicas, tem metodologias, né? Tem mentorias que você vai para o resto. Para a pessoa não, o que está passando na cabeça, né, da pessoa, se ela não estiver comprometida com o negócio, ela está pensando em outra coisa, e pensando em outra coisa é negócio para outra coisa também, entendeu? Ele vai gerar esforço, vai gerar coisa quando ele achar aquilo que ele deve. Então é isso aí, é o time, você tem um time que você consegue engajar, boa colocação, vou usar isso para mim, pegar emprestado aí, né? Pode pegar. É engajamento. Nós já pegamos, estamos repassando. É isso aí. Lógico, os processos eles existem, não pode ser descaracterizados por isso que, mas tem conserto. Pessoas não, pessoas você tem que estar olhando todo dia. Eu acho legal porque, pô, você contou aqui umas histórias que pouca gente contaria até, né? De crescimento, de insucesso. E eu te conheço há muito tempo e eu nunca vi você reclamar. Você não é um cara que reclama, fala, pô, também o fulano não me ajudou, a economia não foi bem, ou não sei o que. Cara, isso eu admiro muito isso. Eu estava até falando com o pessoal esses dias, eu falei, cara, eu não consigo ser pessimista, né? Para mim tudo que acontece tem que ter um lado bom, a gente tem que conseguir ou reverter, ou estopar aquilo que está ruim. E eu acho que muito disso faz com que você seja esse cara hoje, esse profissional que você é, que é um cara que inspira, né, pessoas, um empreendedor, um cara que está aí para ajudar empreendedores, que a Money Money também está para... É um empreendimento, a Seeds é um empreendimento que existe para ajudar empreendedores. E como a Money Money também é uma empresa, é uma fintech, é um empreendimento que existe para acelerar pequenas empresas, que é para ajudar empreendedores. Nós não somos ONG, né? Nós temos fins lucrativos, temos bastante sonhos aí para conquistar, né? Mas assim, no final do dia a gente entende que se a gente tem propósito verdadeiro, se a gente impacta positivamente a vida de uma ou muitas pessoas, empresas, isso volta no formato de prosperidade e a coisa ela se perpetua e aí ela vira algo ela se desprende do Marcos ou do Cleiton ou do Tominhas ou do Walter, que são os founders, ou do Rafa ou da Marcela, e ela vira uma coisa maior, que é o que a gente busca na nossa empresa. Mas você passou por toda essa trajetória e você está aqui, né, falando com empolgação, com brilho no olho, sobre ajudar empreendedores. Então, ao passo que muita gente poderia estar ali, pô, mas esse país é injusto, a carga tributária, tudo isso é verdade, a carga tributária é difícil, a taxa de juros muitas vezes não é a melhor, as condições para se operar são difíceis, mas por outro lado, se tudo fosse perfeito, não tinha oportunidade. É isso aí. A gente tem que... a imperfeição traz oportunidades, né? É dentro da imperfeição que a gente acha os caminhos, né? Pois é. Porque senão estaria tudo pronto, aí seria fácil. Mas agora eu faço uma pergunta, né? Desde que você começou também mas no o sistema combinado não financeiro. é esse, só a gente pergunta. Lá no mercado financeiro. O Brasil nunca foi favorável, nunca foi nada. E, no entanto, quantas empresas não cresceram nesses 30 anos aí que a gente está, né? Então, cresceram, prosperaram, surgiram, sumiram, né? Então, assim,
reclamar não adianta. É o momento certo, né? Não existe o momento certo, né? É. E tem a inspiração e tem a transpiração também, né? Que é você sair ali do objetivo e começar a trilhar isso, né? Exato, exatamente. Assim, eu acho que é a vontade, né? Se você tem vontade de fazer, é o primeiro atributo aí do empreendedor, né? Empreender algo é ter vontade, cara. Né? Então você vai e faz. E não adianta reclamar. Não adianta. Não é questão de assim, eu sofri pra caramba. Mas vai mudar? E outra, eu contei uma parte da história, né? Lógico, existiram alguns motivos, mas eu falo para todo mundo, o erro foi meu, eu era o dono. Ué, então acabou. Pode ser, eu posso ter na minha mente, eu posso ter N situações de falar, foi por isso, foi por aquilo, junta isso, junta aquilo, tá, mas eu era o dono. São as suas escolhas, né? Escolhas. Então, São as suas escolhas. Mas o bom da história é que você pega toda essa sua experiência boa, tem muita experiência boa, toda experiência é boa, né? Vamos combinar. Mas experiências que te fizeram muito feliz, te fizeram não tão feliz, mas você transforma tudo isso em aprendizado, põe dentro de um livro, põe dentro da cabeça, do coração e leva para pessoas, né? Então, olha que interessante, cara. A gente tá muito feliz com o podcast, com The Founders, porque a gente já tem falado com muita gente, né? Essa temporada. E a gente percebe que tanta gente está em prol do empreendedorismo, cara. É muita gente. A gente está percebendo que é uma super engrenagem o empreendedorismo no Brasil. De novo, não é só startup, gente, não é só tecnologia, é tudo. É desde o cara que descobriu que se ele ficar lá reformando sofá no bairro dele, ele vai ganhar dinheiro, ele vai empregar pessoas, ele paga imposto, ele faz essa roda gigante da economia girar. E pessoas que, emprestando as suas habilidades e ter habilidade sem ter vontade, sem ter inspiração, sem ter força, sem ter disciplina, não é nada. Eu brinco muito com a galera lá, eu falo, cara, é talento ou é esforço? Eu acho que o esforço vai ganhar sempre do talento quando o talento não se esforçar. Exatamente, é isso sempre. aí. No esporte, na vida empresarial, em tudo, cara. Porque você pode ter muito talento, mas se você não tem ali a dedicação, o empenho, o comprometimento, né? Que a gente estava falando agora lá, e entender aí, esse engajado, não vai mudar o placar. O que vai mudar é aquela pessoa que não tem tanto talento, mas, tá engajada, ela vai. E ela vai criar habilidades também. Então, assim, você pode não nascer com talento, mas você pode adquirir durante a vida talentos. Né? Então, é isso daí, cara. Eu acho que o empreendedorismo, o Marcos, ele vem para isso. Primeiro porque é o seguinte, a gente precisa, o Brasil é muito grande e eu acho que ainda tem muito que crescer nesse sentido. Por quê? Como a gente falou atrás, né? Precisa de clientes. Então, cada empreendimento é um cliente potencial de alguém. Isso faz girar a economia. Não é só a geração de emprego, não é só a melhora de vida do empreendedor, que ele consegue fazer um negócio bacana e prosperar. É questão que ele vai prosperar toda uma cadeia, né? Que está ali. Tem fornecedores, tem bancos, tem fintechs, tem clientes, tem todo mundo. É um ecossistema que se cria ali em torno de um negócio. Então, o empreendedorismo é essencial para a economia como um todo. Não importa se é o Uber, tá? Que é o empreendimento de uma pessoa só, ou se é uma corporação que cresce e carrega 1000 funcionários. Alguém empreendeu. É isso aí. Tá? E gerou riquezas. E todo dia surge um negócio bom e bacana. Bacana. Cara, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui sozinho. Aí eu tava em Barcelona, aí nas Ramblas lá, e encontrei uns amigos. Pessoal, você vai comer a melhor paella do mundo. Falei, vambora, né? Aí chegando num restaurante lá, fazer a propaganda lá em Barcelona, chama Los Caracoles. Baita restaurante. Você entra pela cozinha, aquelas bacanas, europeu, antigo. Aí, olha que coisa, me chamou a atenção. Entrei assim, aí tinha uma placa escrito Los Caracoles, a melhor paella do mundo desde 1890, não sei o quê. Na hora que eu li aquilo, eu falei, cara, faz mais de 100 anos que ninguém inventa
a melhor paella do mundo de novo. O mercado aqui tá estagnado, velho. Que legal que eu moro no Brasil, que a gente inventa a melhor feijoada todo dia. É isso aí, cara. Então, se o cara tá lá 100 anos, ferrou. Eu não quero ser chefe de cozinha aqui, porque ele já... Aí, brincadeiras à parte, eu fiquei com isso na cabeça. Eu era muito jovem. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui lá ver, eu estava em Portugal, aí vi lá a indústria lá do azeite de oliva, há 150 anos produzindo o melhor azeite. Aí foi lá, 80 e pouco. Cara, por quê? Porque é uma economia antiga, uma economia mais madura, vamos chamar assim. Aqui, a gente tem uma ideia e cria um negócio, tem que executar direito, mas todo dia tem oportunidade. Então, isso aqui é um lugar cheio de oportunidades. É claro que com a transformação tecnológica, muitas coisas mudam. Mas o Brasil é diferente. Então, a gente combinou aqui, viu, Murilão? Pelo menos nessa primeira temporada, não falar de política, né? Não por nada, a gente adora falar de política, mas aqui nós vamos falar de empreendedorismo. Mas, sem falar de política e falando de empreendedorismo, você consegue enxergar essa geração que você está lecionando? Você acha... Vou te fazer uma pergunta meio dando a resposta, mas por favor, se você não concordar... Fica à vontade. Discordo. Você acha que essa galera, pelo empreendedorismo, melhora o Brasil daqui a 10, daqui a 20 anos? Ou o que os cabelo branco que nem eu e você, o Rafa ainda não, o que a gente precisa fazer, mas o Rafa pode fazer também, para que essa galera que está chegando... melhore, diminua essa assimetria social gigante, né? Que no final do dia é isso que a gente quer, né, cara? Claro. A gente não quer todo mundo milionário, a gente quer todo mundo vivendo dignamente. Né? Feliz, É isso que a gente quer. A gente está falando aqui de São Paulo, cara, qualquer canto da cidade hoje tem gente morando na rua. Isso é... E triste, viu? De cortar o coração. Mas vamos lá, você acha que esses caras estão chegando, eles chegam com essa pegada de é pelo empreendedorismo? Vamos lá, vai. Eu creio que sim. Porque eu acredito que o Brasil ele é muito maior do que governos. A gente já teve governo de tudo, né? Os jovens não sabem muito ainda, né? Porque pegaram uma fase já, né? Mas, a gente viveu vários governos, né? Então, assim, cara, eu acho que o Brasil sempre empreendeu. O que essa juventude, se é que vale um pensamento aqui ser colocado, né? Eu acho que ela tem que começar a desvincular política de negócios e vida. A política, os caras, eles ganham bem para tratar bem nós. E fim de papo. Não importa quem seja. O Brasil ele precisa de um plano Brasil de 20, 30 anos. Aí se for A, B, C ou D que entrar ali, cara, a cartilha é essa. Você ganhou, parabéns, a faixa tá aqui e tal. Segue aqui, beleza? A gente definiu que essas são as prioridades. Agora, cada um que chega lá quer salvar o mundo? Não pode, isso está errado. E a gente fica vivendo, né? O povo brasileiro tem essa mentalidade de vincular tudo ao governo, política, alguma coisa. Cara, para com isso. Foca na vida. A vida, o que eu tenho que fazer, a minha família, a minha empresa, o meu trabalho, se eu sou CLT, foca ali e faça o seu melhor ali. Desvincula. Quando a gente começa a ser autossuficiente e não precisar de governo, se essa juventude entender isso daí, eu acredito que daqui 10, 15 anos o Brasil já mudou. Né? Você acha isso? Eu acho. Você acha que o empreendedorismo tem um papel importante? Muito importante, porque é ele que gera riqueza. Né? É ele que gera riqueza. Você vê, nos anos 70, quando a gente estava nascendo, né? O agronegócio ele era basicamente tudo. A gente tinha muito pouca indústria, né? E muito de extração, né? E transformação primária ali. A gente tinha muito pouco. O empreendedorismo era o quê? Era o barzinho dali, a lojinha de roupa do bairro e tal. E o cara rico do bairro era o dono do açougue e o dono da padaria, né? E o dono do armazém, era o burguês, né? Era o cara que tinha grana. O cara que tinha grana, era isso mesmo. Lembra né? Né? Pô, aí agora não. Agora a gente está vendo que as empresas, com o uso da tecnologia, empresas financeiras, empresas de serviços, empresas tal, estão aí, estão aparecendo. Hoje já a representatividade ainda é grande do agronegócio, sim, mas já não é o que era há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então já houve como é que fala assim, um crescimento de mentalidade empreendedora.
tá? O Brasil Agora, deixou de ser rural, né, e se tornou mais urbano. Mas, e o legal do agronegócio é que ele se desenvolveu tanto, que ele é mega tecnológico, estratégico. E cabe coisa aí dentro ainda, rapaz de Deus. Esse é um segmento que um dia eu quero botar o dedo ali para saber como é que funciona. Cara, a gente tem um sócio, que inclusive estava no escritório essa semana, um cara, amigão meu, amigão nosso, né, que vem de uma família com uma super tradição no agronegócio. Ele estava me contando que existem implementos agrícolas que valem 1 milhão, 2 milhões de dólares. Imagina isso, cara. E se custam isso é porque produzem suficientemente para poder custar tudo isso. Então o Brasil realmente virou uma potência. Mas eu concordo, tem todo o resto, né, que a gente precisa... E gera empreendedorismo, né? Porque dentro do agronegócio você tá assim, tudo bem que tem grandes latifúndios ainda, né? Mas, cara, só de pequenos prestadores de serviços que está girando em volta ali, gera riqueza. Então, eu não tenho dúvida que o único caminho, a única salvação, tá, para um país desse porte aqui é a gente largar a mão de subsistência governamental, tá? Vestir aí a camisa do empreendedorismo e montar empresas, porque cada um que monta... Aliás, a história do empreendedorismo começou no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é a história que a gente conta para as crianças lá. Porque quando foram e aí um salve para Marcela, representante feminina daqui do podcast de hoje. A Marcela não quis aparecer hoje, não sei porquê, mas tudo bem, Marcela, não vou te perdoar. Viu? Na Segunda Guerra Mundial, tanto na primeira, mas principalmente na segunda, os homens iam para a guerra, né, na Europa ali e tal, e as mulheres assumiram o posto nas fábricas, entendeu? Nas confecções, na fabricação de arma, de tal, não sei o que lá. E aí os donos das empresas falaram assim, pô, elas trabalham melhor, hein? Caramba, agora eu... Porque aí acabou a guerra, aquele bando de homens começa a voltar, os que não morreram, lógico, né? Começa a voltar e eles queriam os postos de trabalho de novo. E o que eu faço com esse monte de mulher que produz melhor e mais? Tá? E aí eles falaram assim, então vamos criar uma estratégia de empreendedorismo. Cara, o que você fazia? Eu era bicicleteiro. O que você acha de montar uma fábrica de bicicleta? Mas eu não sei como é que é isso. Não, eu te ensino. Aí eles montaram capacitação, começaram a ensinar pessoas que tinham uma profissão a virar empreendedores dessa profissão que ele sabia fazer. Por quê? Porque as fábricas, as mulheres trabalharam muito bem. E cada um que dava certo, ele puxava 10 funcionários daqueles que legal, né? Entendeu? Então o empreendedorismo, ele tem esse viés. Não é todo mundo que vai se adaptar ao empreendedorismo, mas aqueles que se adaptam, ele gera riqueza e puxa gente que não se adapta. Entendeu? Dentro de uma visão de crescimento, de negócio. Cara, genial que você me falou. Olha, a gente está para fechar um contrato na Money, acho que vamos fechar. Eu não vou poder falar o nome da empresa aqui agora porque não fechou ainda. Que eles dentro da cadeia produtiva deles, eles pegam, foi difícil contar sem falar o nome, mas eles pegam quase empreendedores e chamam o cara, você quer ser empreendedor nisso aqui? Eu te financio. Mas você vai fornecer para mim, mas eu te financio. Fechou. Isso é super certo. Agora o te financio, a Money levou lá uma solução tecnológica que, enfim, cabe super bem e a gente deve fazer. E vai ser um sucesso, que vai ser isso vai ser... nós vamos encapsular isso dentro de um fundo de investimentos, que vai ser um fundo ESG incrível, porque a gente vai tirar pessoas comuns simples do empreendedorismo, vamos dizer assim, marginal, mas marginal do ponto de vista de a margem da indústria, perfeito, né? Perfeito. O lado bom né? O teor correto da palavra, né? A margem da indústria, e trazer o cara para o mundo formal, como empresário, com a mentoria desse grande grupo econômico e com soluções tecnológicas como a nossa. É o que você está falando que aconteceu no pós-guerra. Pois esse cara sabe o que ele está fazendo. Se a gente ajudar ele vai virar um pequeno empreendedor, ele vai ter mais o quê? Dignidade. Isso, e ensina a gestão, a administração do negócio. Isso tá incrível. Cara, você precisa continuar inspirando pessoas. Acho que o teu papel é inspirar as pessoas, Murilo. O teu papel é dar a tua consultoria para ajudar os caras a continuarem crescendo, contar para os empresários, para os empreendedores, que não tem mal nenhum em ouvir, em aprender, ressignificar algumas coisas que você já faz há muitos anos. De novo, a Money, a gente, por força do negócio, somos
né, super antenados, olhamos tudo, falamos com todo mundo, mas a gente para fazer uma mentoria com a Ace Cortex, abraço para a turma da Ace. Cara, é genial. O cara fala uma coisa, fala, cara, pô, a gente fala, pô, como é que a gente não enxergou? Porque não enxerga. Operação. E outra, aprender é genial. Então, o que eu digo, porra, todos os empresários, vamos tentar lançar um movimento aqui, Murilo. Você não precisa fazer consultoria quando está tudo ruim. Faz quando está tudo bem, para melhorar, para que a coisa seja mais próspera ainda. Porque alguma coisa você vai melhorar. Claro, tem que escolher a consultoria certa, o consultor certo, mas eu tenho certeza que como você tem muita gente bacana, né? Muita gente bacana. Até com a transformação do mercado, por exemplo, tem muita gente que saiu de banco, não tem espaço. Eu conheço muita gente genial que trabalhou em banco que já não tem mais espaço em banco, mas tem uma experiência absurda e se tornou consultor. Essas pessoas estão aí para ajudar as empresas. É isso aí. Né? E essa visão financeira, porque assim, você pode ter N problemas, onde vai te levar é a parte financeira, né? Se deu certo, não deu, aí né, chega uma hora que não dá mais, é porque o financeiro acabou. Né? O que não pode é faltar dinheiro para pagar as contas. Isso aí. Se você tem uma estratégia do teu produto que não está indo bem, se você tem caixa, se você tem condição de sobreviver um período, lastro. Você tem que ter para poder pivotar a estratégia, para poder transformar. Bom, vender a minha canequinha aqui não está dando certo, eu vou tentar vender copo, jarra, eu vou mudar o negócio, mas eu tenho que ter condição de mudar a estratégia sem que meu caixa acabe, porque o financeiro que quebra uma empresa, nunca o econômico é uma consequência, mas o que quebra a empresa é o financeiro. Cara, a gente está chegando aqui no final. Pô, que pena. Eu quero te agradecer de novo, falar, cara, genial te receber aqui, você é um cara, de novo, inspirador, você é um cara Obrigado, que, valeu. por tudo que você passou, está aqui hoje bem, com a tua empresa bem, ajudando empreendedores, monetizando isso, que é muito importante, e tendo essa trajetória, pô, isso faz a gente achar que é por aí, cara, é com o empreendedor. Então, te passo a palavra para você falar aí com os nossos founders, e do meu lado eu já encerro aqui te agradecendo e ansioso para a gente fazer uma próxima aqui. Pô, fica à vontade, sempre que quiser me convidar, eu tô à disposição aí, porque para mim é um prazer. Aí eu não, nessa segunda, se tiver, eu já não conto a minha história, a gente vai falar de outras coisas, né? Porque a minha história é isso daí, né? A gente já viu, e eu acho que o processo de aprendizado, ele se dá de várias maneiras, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Então, assim, você escolhe. Às vezes a espera doer para poder correr atrás, é o que a gente está falando, não precisa disso, tá? A gente, o investir em capacitação, investir em conhecimento, investir numa visão assim, ela pode ser saudável, entendeu? Mesmo que seja só um bate-papo, como a gente está tendo agora aqui, quantas coisas a gente não agregou a todos nós aqui, né, nessa sala de aprendizado. Você fala, pô, você está aqui falando, você está trocando informações, está aprendendo muito. Então, o aprender dentro do empreendedorismo, ele é fundamental para a manutenção do próprio negócio. É o que torna sustentável, né, a coisa toda, né? Então, assim, e a gente não pode esquecer que a figura do founder, né, ele não se exclui da gestão de pessoas que a gente comentou, Rafa, entendeu? Ele é uma pessoa, né? E como todo, assim, ele não precisa ser o dono da verdade, tá? E eu para finalizar mesmo, né? Eu acho que a pior consultoria é quando o dono da empresa resolve competir com você. Você fala, pô, mas você está me pagando para eu te ajudar. Você não precisa ser eu não preciso ser melhor ou pior, nem você, ninguém, tá? A gente aqui não são funções distintas. E outra coisa, você já é dono. Olha que beleza, você já é dono, você não vai deixar de ser. Eu posso estar consultor aqui, amanhã não estar, tá? Mas você é dono, você já é dono, você já não tem que provar nada para ninguém. Essa que é a questão. Quando você não precisa provar nada para ninguém, porque você já construiu um negócio, você tocou o negócio por quanto tempo? Você fez crescer o negócio, você já provou para si mesmo, para sua família e para a sociedade que você é bom. Certo? Agora é correção de rota, irmão. É visão. Vamos lá. E essa perspectiva, né, de que, pô, o que é mais importante agora? É a minha verdade ou a minha empresa? Tá? Tem horas que a empresa começa a ser maior que a verdade do dono. Então é o momento de a gente atuar e auxiliar
porque ele já provou. Então, aquela visão de meu negócio, né, que os meus funcionários como se fossem meus filhos, aquele negócio lá, em algum momento ele deixa de existir. Ele tem que deixar de existir para que a empresa saudavelmente continue crescendo, né? Porque às vezes é a visão. Então, o dono é uma pessoa. Então, ele também tem que se colocar dentro desse movimento de aprendizado e de capacitação e também de saber delegar, né? Delegar o momento certo, a hora, são funções que, eu não sou bom em tudo, né? Eu só falo, lá na minha empresa, nós éramos todos vendedores. E aí deu no que deu. Faltou um financeiro lá. Pois é. Certo? Faltou uma gestão administrativa mais apurada de alguns aspectos. Então, assim, a empresa ela tinha tudo para dar certo? Tinha. Todo negócio nasce para dar certo. Boa frase. Isso aí, todo negócio nasce para dar certo. Se não deu certo, alguma coisa faltou ali, de visão, de negócio e tal. Então, assim, a ideia, o conceito inicial, ele tem que ser levado em consideração. Mas o processo, e aí a gente brinca, né? Tudo tem um começo, tem um meio, mas nunca tem um fim. Existe uma finalidade, que é diferente. Tá? Se você sabe muito bem a finalidade para aquilo lá, o processo você vai dar certo. É isso. Cara, você falou que vai usar uma frase que eu falei aqui, eu vou usar essa. Todo negócio nasce para dar certo. Isso aí. Isso é genial, né? Isso aí. E o Marcos, aproveitando aí, se me permite fazer a última pergunta, Claro. gran finale aí pro Murilo. O Murilo aí pro Founders do nosso Brasil, diretamente para eles, para aquele empreendedor que ainda não empreende e quer dar o primeiro passo. 3 palavrinhas, 3 sugestões ou 3 palavras-chave aí que você pode falar para essa pessoa. Coragem. Direcionamento. Objetivo. Porque se você tem coragem no negócio, você sabe o que você está fazendo e tem um objetivo, você constrói. Isso aí. Mas precisa da coragem inicial. Você vai ter, toma atitude, vai lá, faz. Ué, se não der certo, né? Uau. Paciência, mas você faz certo. Então, por isso que é um direcionamento, tá? Então, você toma coragem, vai lá e faz. Aí você vai aprender a lidar com essas coisas aí. Vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar, tá? Mas aí você começa a buscar um direcionamento, mas desde que você não perca o objetivo. Nunca monte um negócio pelo dinheiro. Monte um negócio pela finalidade. Que o dinheiro é a consequência desse trabalho bem feito. Isso aí, Murilão, muito bom. Pessoal, obrigado aí pela atenção, por ver, vejam bastante, se inscrevam no canal. Primeira temporada do The Founders, o podcast da Money Money, a Fintech. Vamos agradecer de novo aqui, ó, o Rafa está me mostrando, tem, ó, os nossos patrocinadores, a Rivers. Obrigado, gente, pela força, a camiseta aqui do Murilão. Valeu mesmo. Na próxima tem que vir de Rivers, né, beleza. cara? Não, e a turma da Yellow Hops. Valeu, PH, valeu, Alexandre. Continuem com a gente. E obrigado, vamos lá, vai ter muita coisa bacana. Murilo Curral, um prazer, meu irmão. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí, sucesso. Valeu, Murilo. Pra Money Prazerzaço aí, pra nós todos. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Prazer aí. Falou.